Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje nós falaremos sobre as características da música e do som. O livro que eu uso como referência é o Teoria da Música, do autor Bohumil Medj, em sua quarta edição. Hoje em dia já existe uma edição mais atualizada, creio que seja a quinta edição, com a capa um pouco mais escura, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, então esse deve servir. E nesse primeiro capítulo, nesse capítulo introdutório, Bohumil fala sobre três coisas principais. Ele fala sobre música e algumas de suas características. Também fala sobre o som. E, por fim, fala sobre notação musical, ou seja, como escrever música no papel. Logo de cara, o autor define música como sendo constituinte de quatro partes diferentes, ou seja, existem quatro coisas que são inerentes à música, estão presentes em praticamente todas as músicas. São elas: a melodia, a harmonia, o ritmo e o contraponto. Vamos falar então um pouco sobre cada uma delas. O que seria melodia? Melodia, de maneira geral, é aquela parte cantável de uma música. Então, se você tem uma música como Asa Branca, por exemplo, o que eu acabei de tocar foi o começo da melodia de Asa Branca, porque é justamente essa parte que se canta. Claro, pode-se tocar também um instrumento, mas é o que nós chamamos de parte cantável, ou seja, uma sequência de notas, notas que vêm uma depois da outra. Isso forma o que chamamos de melodia. E, além da melodia, que nós acabamos de ver, o Bohumil Medj menciona harmonia. O que seria harmonia? Você provavelmente já viu isso. Harmonia, para resumir, são notas tocadas ao mesmo tempo que servem para dar uma base àquela melodia. Então, eu posso tocar Asa Branca do jeito que eu acabei de tocar, só a melodia. Mas se eu acrescentar várias notas mais graves que dão um suporte àquela melodia, olha como fica melhor. Então, essas notas mais graves que eu adicionei aqui fizeram o acompanhamento, e o acompanhamento geralmente toca a harmonia. Ou seja, enquanto a melodia trabalha com notas sucessivas, ou seja, uma após a outra, a harmonia trabalha com notas simultâneas, ou seja, notas tocadas ao mesmo tempo. Aqui eu estou tocando três notas ao mesmo tempo, Dó, Mi e Sol, como nós veremos adiante. O Bohumil Medj também menciona o ritmo como uma das características da música. E o que seria o ritmo? Por enquanto, nós só precisamos entender que o ritmo está relacionado à duração das notas e também ao momento em que elas são tocadas. Então eu posso tocar Asa Branca assim, do jeito que eu toquei, sendo facilmente reconhecível, mas se eu mantiver as notas e mudar o ritmo, ela pode ficar assim. Você percebe que eu alterei a duração de uma ou outra nota, mas que as notas continuaram as mesmas? Então, eu alterei o ritmo da música. E contraponto é algo que veio... Nossa, ficou bem esse risco aqui, deixa eu fazer melhor. Pronto. Contraponto é basicamente a sobreposição de melodias, ou seja, antigamente, ainda na Idade Média, quando na igreja os religiosos cantavam as músicas, apenas uma voz, que é o que a gente chama de canto-chão, vocês vão ver isso na aula de História da Música, percebeu-se que poderia-se adicionar novas vozes ao mesmo tempo. Só que ainda não formavam harmonia, porque duas vozes não formam, ou duas notas ao mesmo tempo não formam uma harmonia. E aos poucos, assim, ao longo dos séculos, essas vozes que eram cantadas ao mesmo tempo foram ganhando independência umas das outras e formando melodias mais características, assim, mas realmente independentes umas das outras. Isso foi gerando o que nós chamamos de contraponto, que posteriormente deu origem à harmonia. Então, contraponto são várias melodias tocadas ao mesmo tempo, ou o que nós chamamos várias vozes, justamente porque as primeiras melodias que tiveram essa origem eram vozes, eram feitas
pelo aparelho vocal. Então, essas são as 4 características principais da música segundo Borromeo Meli. A melodia, ou seja, uma voz que canta ou toca notas sucessivas uma após a outra. A harmonia, que toca vozes ao mesmo tempo, formando o que chamamos de acordes. O ritmo, que está relacionado à duração das notas. E o contraponto, que são várias vozes cantadas ou tocadas ao mesmo tempo. Mas, além da música em si, o próprio som tem várias características que eles podem estar ou não relacionados à música. Por exemplo, a minha voz agora tem várias características que não estão propriamente ditas, não estão relacionadas à música em si, porque eu não estou cantando, não estou fazendo nenhuma música. Mas que características são essas do som? Vamos começar definindo o som como algo que tem uma propriedade física. O que seria essa propriedade física? O som ele é formado por ondas sonoras. E o que são ondas sonoras? Imagine um corpo elástico. Corpo elástico é qualquer matéria, qualquer corpo material, ou seja, pode ser seu caderno, pode ser você mesmo, pode ser um livro, pode ser esse controle de ar-condicionado, pode ser um lápis, pode ser qualquer coisa que tenha massa, tenha uma matéria. Qualquer corpo assim vibra quando você percute ele, ou seja, bate ele em alguma coisa. E essa vibração cria ondas, que nós chamamos de ondas sonoras, que se propagam em um meio, no nosso caso o ar, até chegar aos nossos ouvidos. Então, quando eu bato nesse controle aqui, ele vibra de um jeito que essa onda desloca brevemente o ar que está perto e vai transmitindo a onda até os meus ouvidos. E eu interpreto isso como som. Então, para entender um pouco melhor, talvez esteja ficando um pouco confuso, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Se eu tocar uma nota, esses pontos azuis estão representando as partículas do ar. Então, olha o que acontece quando eu toco uma nota aqui. Basicamente, existe uma onda que está sendo propagada por essas partículas. As partículas vão e voltam, elas não se deslocam muito, apenas um pouquinho, mas passam informação para a próxima, que passa para a próxima, que passa para a próxima, e assim a onda vai se deslocando, no que nós chamamos de velocidade do som, que é aproximadamente 340 metros por segundo. E essa onda vai se deslocando até chegar aos nossos ouvidos e nós interpretarmos isso como som. Mas olha a diferença aqui, se eu tocar uma nota grave, o deslocamento parece um pouco mais lento do que se eu tocar uma nota aguda. Aguda parece mais rápido, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui? A velocidade do som não muda se eu estou tocando algo mais grave ou mais agudo. Isso, ela realmente não altera. Mas o que muda é a frequência. E nós vamos estudar um pouquinho mais à frente o que é essa frequência, né? É a velocidade com que os ciclos desse deslocamento estão acontecendo. Então, se eu toco esse Dó, por exemplo, ele está sendo tocado em uma frequência, e se eu toco um Dó mais grave, a frequência, na verdade, está sendo metade daquele primeiro Dó que eu toquei. E a onda está se deslocando com um comprimento de onda menor, e uma frequência maior. Então, agora que nós vimos um pouco sobre as ondas sonoras, vamos voltar um pouco aos sons e entender o que são essas vibrações. Quando nós fazemos uma vibração regular, ou seja, um som que gradualmente vai e volta, vai e volta, vai e volta, em um certo ciclo, de uma forma regular, nós estamos fazendo algo que chamamos de nota musical, ou reconhecemos isso como uma nota musical. Então, esse som aqui, por exemplo, que eu vou tocar o piano, é uma nota musical porque essa vibração é regular. Mas existem também vibrações irregulares. E o que são essas vibrações irregulares? Vou escrever aqui. E acho que o meu mouse parou de funcionar. Pronto. Aqui nós temos as vibrações,
que podem ser regulares, como as notas musicais, ou irregulares. Que vibrações são irregulares? As que nós entendemos como ruído ou chiado. Por exemplo, esse som sh de CH ou som de S não tem uma nota específica associada a ele, então são vibrações irregulares. O som do chimbal, por exemplo, de uma bateria ou dos pratos de uma bateria, não tem uma nota específica geralmente associada com aquilo. Pode ter notas, sim, mas em geral o som é muito mais chiado ou ruído do que uma nota propriamente dita. Então essas são as vibrações irregulares. Mas existem algumas outras características do som também. E quais são essas outras características? Deixa eu mostrar aqui com outra cor, vai ficar mais fácil de entender. O som, ele possui altura. Altura, isso aqui é um L. Altura não é volume. Eu sei que nós costumamos pensar que a altura está relacionada ao volume, mas na definição de música e de som, a altura não tem nada a ver com volume. A altura não é intensidade, digamos assim, ei, tá tocando muito alto. Isso é o que a gente diz ali na mesa de bar, em algum lugar informal, mas ao estudar música nós percebemos ou entendemos que a altura, na verdade, significa frequência, ou seja, quão aguda ou quão grave a nota é. Então, essa nota é mais aguda do que essa. Elas estão em alturas diferentes. Todas essas notas estão em alturas diferentes. Então, altura está relacionada à frequência. Frequências altas são notas agudas e frequências baixas são notas graves. Escrevi errado aqui, peraí. Pronto, por enquanto é tudo que a gente precisa entender. Então, quando eu toco asa branca, não estou somente tocando notas diferentes, mas sim alturas diferentes. Você pode pensar a altura como nota. Uma nota é uma altura, tá certo, por enquanto. Então, além da altura, uma das características do som é a duração. A duração é bem mais fácil de entender. O som pode ser curto, pode ser longo. Então, esse som é mais longo do que esse. É isso, duração. Intensidade é o que nós conhecíamos como altura, ou seja, se é muito intenso o som ou pouco intenso. Estamos falando aqui de volume. Então, nós veremos mais adiante que existem vários termos para definir essa intensidade. Existe toda uma gama de termos que nós usamos para definir o que chamamos de dinâmica, que está relacionada à intensidade. Mas, por enquanto, nós só precisamos entender que intensidade é volume. Então, está relacionado ao som ser mais intenso ou menos intenso. Não sei nem se soou alguma coisa aí. Mas, enfim, está mais intenso ou menos intenso. E por fim, temos o último, que talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, mas é simples também, que é o timbre. Deixa eu escrever os outros aqui, que eu nem escrevi, né? A gente falou de altura, falou de duração, falou de intensidade. Duração, intensidade. E agora, eu vou até deletar esse nome notação musical aqui para não confundir. Se o programa deixar. Pronto. E agora vamos falar de timbre. Timbre é o que nós conhecemos como cor do som. Como assim, Matheus? Como cor do som? Como é que o som tem uma cor? Então, é o que diferencia uma nota de outra se elas forem tocadas na mesma intensidade e com a mesma duração. Vamos lá. Digamos que eu tenho aqui esse piano. Se eu tocar e você estiver com os olhos fechados, mesmo assim você vai saber que é um piano. Toca na nota Dó. Mas e se eu mudar esse instrumento? Ele não for mais um piano. Agora ele vai ser, deixa eu ver aqui, uma flauta. Eu posso tocar na mesma intensidade, a mesma nota, pela mesma duração, mas você ainda vai perceber que é diferente, é um som diferente. A diferença é o que nós chamamos de timbre, ou está no timbre.
ou seja, é a cor do som. São as microvariações na onda sonora que permitem nos perceber essa diferença de som. Você pode fazer um teste assim, pegar alguma vogal, por exemplo, a vogal O ou O, e só de você mudar de O para O, você está mudando o timbre, porque você pode cantar a mesma nota. Eu mudei aqui algumas vogais, mas tocando a mesma nota na mesma intensidade. Então o timbre é isso, é o que dá aquela característica específica do som que nos faz perceber o que é diferente entre esse som e outro som de altura, intensidade e duração iguais. Então essas foram as características do som. Vamos tentar voltar aqui para falar um pouco de notação musical. Se eu conseguir fazer meu mouse funcionar. Pronto, escrever aqui. A última coisa que falaremos na aula de hoje é sobre notação musical. Notação musical. Basicamente, desde muito tempo atrás, percebeu-se que seria interessante escrever a música, porque a música passava apenas por tradição oral, ou seja, a pessoa cantava ou tocava e a outra ouvia, entendia e reproduzia. Mas dessa forma não era possível criar músicas muito complexas. Então, para aumentar a complexidade dessas músicas, entre outras razões, logicamente, foi-se criado a notação musical e para fazer o registro, claramente, né, dessas composições. Então, na notação musical, nós vamos aprender a escrever música, principalmente em partitura. Existe outra forma de escrever música, dependendo da música que você quer escrever, na verdade. Mas as duas formas principais são usando partitura, que é o que a gente vai aprender no curso, e cifra, que a gente vai ver alguma coisa no curso também, mas não vai focar tanto nisso. Então, cifras são letras e números que representam acordes, ou seja, várias notas tocando ao mesmo tempo. Se eu toco Dó, Mi, Sol, essas três notas, eu sei que existe uma cifra, que é C, que representa essas notas. Mas não é isso que a gente vai estudar. Nós vamos estudar mais aqueles símbolos, que são as bolinhas nas 5 linhas, que chamamos de partitura. Então, partitura geralmente é assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas, e no meio dessas 5 linhas nós colocamos, vou até colocar outra cor aqui, círculos. Geralmente círculos, às vezes é branco, às vezes é preto. E esses círculos são como a gente escreve as notas na partitura. Claro, na próxima aula vamos entender como isso é feito. Mas por hoje, a única coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Para escrever alturas diferentes, ou seja, notas diferentes, quanto mais agudo na partitura, mais para cima a bolinha estará. Ou seja, aqui eu tenho notas mais e mais agudas. Ela pode até sair aqui. E quanto mais para baixo, assim ó, fica mais aguda. E quanto mais para baixo, mais grave fica. Em relação à altura, ou seja, as notas, a frequência é isso. Quanto mais para cima, mais agudo vai ficando, e quanto mais para baixo, na partitura, mais grave vai ficando o som. Em relação à duração, existem várias figuras diferentes que nós usamos para determinar a duração. Essas figuras são as seguintes, vamos ver na próxima aula com detalhes também, só para vocês conhecerem. Vou colocar aqui. Essa é uma figura que nós chamamos de semibreve. Tem essa aqui, que é a mínima. Tem essa, que é a semínima. Não se preocupe, a gente vai ver tudo isso em detalhe. Eu só estou dizendo aqui o que existe. Então, tem essa aqui, que é a colcheia. E elas todas podem ser usadas para a mesma nota. Eu posso tocar um Dó semínima, um Dó semicolcheia, um Dó colcheia, um Dó semibreve. Essa aqui eu acho que eu disse errado, é semibreve essa aqui. Essa bola aqui. Então, elas determinam a duração. Essa daqui, digamos que ela dura 1 segundo. Essa daqui dura 2, essa daqui dura 4,
Essa daqui dura meio segundo. Não é muito preciso dizer assim, mas por enquanto é o que basta para nós entendermos o que são essas figuras. São elas que representam a duração das músicas. Então, se eu escrever essa nota aqui, por exemplo, e colocar um pauzinho que nós chamamos de haste, queremos dizer que ela tem uma certa duração. Se não colocarmos, queremos dizer que ela tem outra duração. E como é que se escreve intensidade, ou seja, o volume, na partitura? Vamos ver em detalhes depois também, mas só para vocês entenderem, existem vários símbolos, como vou colocar aqui em cima. Ó. F para dizer que é forte, MF para dizer que é meio forte, FF para dizer que é fortíssimo, e forte é mais intenso, mais volume. E para dizer que é fraco, usamos o P, de piano. Meio esquisito, mas é isso mesmo. Então, P é piano, PP é pianíssimo. Aí vai ficando aqui, ó, mais alto, desculpa, mais alto não, mais intenso o volume. Indo para FF, quanto mais chega perto de PP, vai ficando mais baixinho o volume. Menos intenso, né? Então é isso. Para mostrar o timbre na partitura, não existe uma fórmula específica, mas geralmente a gente só diz que instrumento que está tocando aquilo. Por exemplo, a gente diz, essa música é para piano. Pronto, isso daqui vai dizer com que timbre eu vou tocar, com o timbre de o piano. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção da hoje. Se tiver quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo e até a próxima.